Oi pessoal, estamos aqui de volta com a aula agora sobre espelhos esféricos. E vamos lá, ó. O nome espelho esférico vem de uma esfera, correto? Então aqui, o que você vai ter que imaginar? Uma esfera, você vai cortar essa esfera aqui ao meio, ó, na seção aqui transversal da esfera, e você vai obter essa calota. Tá? E a partir dessa calota, ela vai ser espelhada ou por dentro ou por fora, a gente vai fazer a determinação posteriormente, e a gente vai estudar os raios que atingem a esfera, os raios de luz, né? Olha só, aqui no caso tem o ponto de incidência do raio de luz, aqui a reta normal, tá? Você fala, nossa professor, no caso de curva, a reta é normal, ela é 90 graus com quem? 90 graus com uma reta tangente aqui, ó, tá? Então ele vai fazer 90 graus com a reta tangente. Aí a gente vai ter o nosso ângulo incidente, nosso ângulo refletido, né? Aliás, o raio incidente, raio refletido, o ângulo de incidência, que é aqui, ó, tá marcado, que é o I, e o ângulo de reflexão, que é o R. Apesar da gente não utilizar bem essas medidas, a gente vai ver outras formas para o espelho, né? A gente vai estar mais preocupado de como é que entra o raio, de como é que sai o raio, mas é bom a gente saber que tem, ó, vale as regras da reflexão, valem aqui também, ó, I igual a R, sim, ok? Bem, dando continuidade aí, vamos aproveitar aí esse desenho mesmo. Deixa eu ver se cabe junto aqui. Opa, não, esse é o mesmo. Deixa eu pegar o próximo. Tá aqui, ó. Olha as determinações. Quando a gente tiver o espelhamento feito na parte interna da calota, a gente vai ter um espelho côncavo, né? Olha só, a parte de dentro da calota, quando ela reflete, é côncavo, e a parte externa da calota, quando refletir, vai ser o espelho convexo. Fala, nossa, professor, a gente vai ter que desenhar assim o espelho? Não, a gente vai fazer uma determinação geométrica para ele, tá? Então vamos lá e verificar como é que isso vai aparecer nos exercícios. Ó, tá aqui. Bem, temos aqui um espelho côncavo e um convexo. Como é que eu sei? Olha só, tá vendo esses tracinhos que você tem aqui? Os tracinhos indicam que esse lado do espelho não reflete nada, tá? Então ele é espelhado desse lado aqui. Então os raios de luz vão sempre estar chegando por esse lado aqui, ok? No caso do espelho convexo, né, os raios de luz, ó, ele não espelha desse lado, então o outro lado é o que reflete. A luz vai chegar por esse lado. Agora, você está vendo os pontos aqui notados? Esses pontos são importantes, ó. Esse aqui é o centro da esfera, tá? É o centro da esfera que a gente chama de centro de curvatura do espelho. Esse eixo que passa aqui que eu coloquei, a gente vai chamar de eixo principal, ok? Que a partir dele a gente faz as medições aí. O ponto que o eixo principal pega no espelho, que ele cruza o espelho, a gente vai chamar de vértice, que é o Vzinho aqui. E o ponto médio, gente, o ponto médio entre o centro e o vértice, a gente vai chamar de foco do espelho, ok? Então, ó, C de centro de curvatura, F de foco, fica no ponto médio, bem no meio, e V de vértice. Para o espelho convexo, a mesma coisa, ó, V de vértice, F de foco e C de centro de curvatura, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer as utilizações aí. Olha só. Raios notáveis. O que a gente vai ter que aprender? Gente, aqui não tem jeito, é decoreba mesmo, tá? Quando você tiver um raio de luz que entra pelo centro de curvatura, ele está vindo de algum lugar e ele passa exatamente nesse ponto, ele atinge o espelho, ele bate e volta. É como se ele atingisse o espelho a 0 graus aqui de ângulo de incidência, então ele vai ter 0 graus de ângulo de reflexão. Então ele vai bater e vai voltar. Isso só nessa parte? Não. Se você tiver um raio que passa aqui também e atingir nessa posição, ele também vai bater e também vai voltar. O equivalente no espelho convexo é a mesma coisa. Ó. Quando ele bater aqui e você fizer um prolongamento e ver que o prolongamento atinge o centro de curvatura, você também vai ter um raio que vai bater e vai voltar. Outro raio importante para utilizar é o raio que entra no vértice. Ó. O raio que entra no vértice, por um acaso, né, você percebe aqui que a reta normal ela coincide com o eixo principal. Então, uma vez que ela coincidir com o eixo principal, ela vai dividir o nosso ângulo aqui entre os raios incidente e o refletido ao meio. Então, você vai ter um ângulo aqui igual a esse ângulo aqui, já que I é igual a R.
Ó, no espelho convexo você tem a mesma condição, ó, tá vendo? Passou aqui, refletiu aqui e esse ângulo aqui é idêntico a esse ângulo aqui, ok? Ótimo, outro raio notável. Mais um raio notável que é um dos mais utilizados, são os raios que entram paralelo ao eixo principal. Tá vendo? Esse raio que está entrando, ele está paralelo ao eixo principal. Todo raio paralelo ao eixo principal atinge o espelho e sai pelo foco, ok? Então entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou no centro de curvatura, voltou por ele mesmo. Entrou no vértice, saiu pelo vértice. Ó, tem o equivalente do paralelo aqui no espelho convexo, tá vendo? Em qualquer posição. Ah, se ele entrar paralelo aqui, ó, se ele entrar paralelo por baixo, ele também vai sair com a direção do foco, ok? Você vai fazer isso preferencialmente sempre com régua, tá? Porque vai ser importante porque a gente vai estar formando imagens com eles posteriormente, ok? Ó, se ele entrar paralelo aqui também ao eixo principal, aí a gente toma a direção do foco e sai o raio para cá, tá vendo? Ok, então esses são os raios principais que a gente vai utilizar. Ah, um que eu esqueci que não está aqui, mas vale a pena comentar, aplicando o princípio da reversibilidade, gente, ó, se você entrar pelo foco, ele vai sair paralelo. Ah, quer dizer que vai? Isso, se você fizer um raio que passa pelo foco aqui, ó, e esse raio está entrando pelo foco, ó, entrou pelo foco, ele vai sair paralelo, ok? Pelo princípio da reversibilidade, e é bom esse raio porque a gente vai usar bastante. Ótimo. Agora, como é que utiliza isso? Bem, vamos lá. Vamos pegar aí, vamos começar com o espelho côncavo. Aí, olha só. Tenho aqui meu espelho côncavo, onde eu tenho um vértice. Deixa eu só... Aqui já tá bom. Essa medida tá ótima. Vamos fazer mais grosso, vai. Aqui. E mais... Eu tenho o centro de curvatura e o foco todos representados. Vou fazer em vermelho para você ver. Aí como é que eu faço para montar uma imagem? Ó, primeiro eu vou colocar, deixa eu colocar uma seta aqui. Ó. Colocar uma setinha. Vou colocar essa seta aqui, ó, além do centro de curvatura. Opa, peraí, coloquei errado. Tá para baixo, não é para cima. Ok. Vou colocar ela mais fina para poder aparecer o desenho. Olha só. Coloquei ela aqui em cima. Tá vendo? Vou colocar ela bem. Ótimo. Bem, uma vez que eu coloquei a setinha na posição, eu vou colocar para você agora os raios principais. Ah, como é que vai ficar isso? Olha só. Troquei a cor. E vem cá. O primeiro raio que a gente utiliza é o raio que pega aqui, ó. De alguma forma é iluminado esse objeto. Aí saem vários raios de luz, né, que refletem nesse objeto. Aí eu vou pegar um raio específico que está saindo do objeto e atingindo o espelho paralelamente ao eixo principal. O raio, quando ele atinge paralelo, a gente viu lá que ele sai pelo foco. Então tá aqui, ó. O raio entrou paralelo, saiu pelo foco. E a gente viu também que raios que entram no foco, vou colocar ele aqui no foco, ok. Raio que entra no foco sai paralelo. Aí olha só, vou colocar ele paralelo aqui. Opa, opa. Ótimo. Tá, professor, e agora o que que acontece? Bem, se você notar nessa parte de baixo, os raios se cruzaram aqui. Nesse cruzamento é a posição que vai ficar a minha imagem, ok? É justamente isso que eu queria ver contigo, ó. Peraí, opa, deixa eu voltar. Sumiu o raio aqui. Vamos colocar ele de volta. Tá aqui, ótimo. Cruzou no mesmo ponto, ótimo. Aí agora aqui colocando a imagem, ó, ela nesse pontozinho aqui, ó, um pouquinho mais para lá, né, na realidade, ela vai ficar, deixa aqui, volta, aqui, ó, pronto, feitinho. Agora é o seguinte, ó, vamos fazer algumas determinações a respeito da nossa imagem aqui.
Tá vendo? Ó, esse é o objeto que eu vou identificar por O e essa é a imagem que eu vou identificar por I. O que dá para a gente falar, né? Quando eu coloco um objeto lá além do centro de curvatura, a minha imagem, aí algumas determinações. Ó. Primeiro, a gente fala da natureza da imagem. A natureza, nós dizemos que ela é real. Por que real? Porque olha só, os raios que estão entrando aqui, ó, esse entrou paralelo, saiu pelo foco, esse entrou pelo foco, saiu paralelo. Esses raios de luz, eles mesmos que formam a imagem. Então, o que está formando essa imagem é a própria energia da luz, tá? A energia luminosa que forma ela. Então, uma vez que é a própria energia que forma, a gente diz que a natureza é real. A questão do tamanho, gente. Tamanho. Eu vou indicar depois isso por T e isso por N, tá? Só para você entender o que são essas siglas depois. Aí. O tamanho, se você notar, ó, isso aqui tem 3 quadradinhos de tamanho, isso aqui só tem 2. Então o tamanho nesse caso é menor, ok? Outra coisinha aqui, opa, tira isso daqui. Outra coisinha que a gente analisa nos desenhos também é uma questão de orientação. Orientação. A orientação, deixa eu indicar por O, eu digo que ela é invertida em relação ao objeto. Então, a gente coloca que ela é invertida. Ok? E em alguns casos você pode até dizer, quando a imagem é colocada além do centro, ela vai se formar entre o centro e o foco sempre, ok? Você pode até colocar aqui como posição, você coloca entre o centro e o foco, tal, mas raramente é cobrado esse tipo de coisa. O ideal é que você saiba isso, ok? Então vamos lá. Pegando aqui, bem, vimos aí a primeira situação, vamos ver uma nova situação. Aí agora, olha só, eu vou colocar o meu objeto em cima do centro. Olha só, o que eu fiz? Eu aproximei o objeto, ok? Aproximando o objeto, eu vou ter o seguinte, ó, raio que entra paralelo, aqui, a gente sabe que sai pelo foco, ok? Vou pegar aqui, sai pelo foco, ótimo. Raio que entra pelo foco, deixa eu usar isso aqui mais ou menos, ok. A gente sabe que ele sai paralelo. É claro que, né, eu peguei esses raios, você vê que está um pouquinho torto e tal, você tem que fazer isso na régua para que fique perfeito. Se você notar a sua imagem, olha só, ela vai sair na mesma posição. E mais ainda, ó, se você perceber, o tamanho dela, ó, 3, é o mesmo. Então a gente faz algumas determinações aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar esses pontos aqui que eu ponteei, para poder escrever aí o que a gente vai dizer da imagem. Então, primeiro, questão de natureza. Natureza continua real, porque é a própria luz que está chegando, né? A luz chega lá e forma a imagem. E quando você vê o virtual, você vai entender o que é, como você diferencia. O tamanho, a gente viu que é igual, né? A orientação continua invertida, ok? E a posição, nesse caso, quando a imagem estiver, o objeto estiver no centro de curvatura, a imagem também estará no centro de curvatura, ok? Esse é um caso aí bem utilizado aí nos exercícios. Bem, vamos lá. E o próximo caso, vou pegar a imagem de novo aqui do espelho, tá aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui o meu objeto agora. Vamos colocar, eu coloquei além do centro, coloquei em cima do centro, vou colocar o objeto aqui agora, ó. Olha ele, ótimo. Bem, usei o objeto tal, vamos colocar uma cor azul aqui para diferenciar o raio, tá? Ótimo. Aí vamos colocar vermelho para ficar o raio legal agora. Bem, de novo vamos usar os mesmos raios lá. Entrou paralelo, saiu pelo foco, né? Vou fazer maior aqui porque eu vou precisar que seja maior. Ótimo. E quando entrar pelo foco, aí ó, eu vou precisar dar uma esticadinha nele, né? Porque, cadê? Opa, aqui. Ok.
a gente sabe que vai sair paralelo, correto? Entrou pelo foco, sai paralelo. Ótimo. A gente vê aqui, agora, que a nossa imagem se forma nessa posição, mais ou menos, ó. Ok. Aí a gente vai ter o seguinte, né? Vamos avaliar a questão da natureza. A natureza continua real, que é a própria luz que chega lá. O tamanho, agora claramente ela é maior, né? Veja aqui, ela é maior. E a orientação ainda continua invertida, ok? E se você verificar, ó, dá até para verificar o tamanho aqui, ó, o objeto tem 3 quadrados, e agora a nossa imagem tem 4 quadrados, e assim sucessivamente. Se você prestar atenção nos desenhos anteriores, ó, a gente fez o quê? Eu tinha um objeto aqui nessa posição, depois eu trouxe para essa posição, ou seja, eu estou andando com esse objeto para cá. E se você reparar, a nossa imagem ela fez o seguinte, ó, ela estava aqui, ela veio para cá, né? Ó, se você notar, a imagem estava andando nessa posição. E ela vinha crescendo de tamanho, ela ficou igual e agora ela está maior. Enquanto o objeto vem andando em direção ao espelho. Ótimo. E a questão da posição é além do centro, ok? Vamos lá. Continuar. Aqui. Vamos colocar agora o nosso objeto aqui em cima do foco. Em cima do foco. Ok? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Coloquei aqui, vamos colocar um azulzinho de cor para ficar legal. Raios que entram paralelos. Opa, peraí, não é assim não. Deixa eu usar aqui. Raio que entrou paralelo, a gente já sabe que sai pelo foco. Ok? Ótimo. E agora vamos usar outro raio. Raio que entra no vértice, a gente sabe que sai no vértice com o mesmo ângulo. E para manter o mesmo ângulo, ó, eu fiz 3 de espaçamento aqui, eu vou fazer 3 aqui também. Então, ele vai passar por aqui. Ó. Ok? Se você fizer isso na medida certinho, você vai verificar que ó, o raio entrou por aqui, saiu por aqui. Raio entrou por aqui, saiu por aqui. Se você verificar, esses raios não vão se cruzar. Aí eu simplesmente coloco aqui que eles vão lá para o infinito. E raios no infinito, eu simplesmente declaro a natureza deles como sendo imprópria, tá? Imprópria. Nesse caso, gente, por curiosidade, questão de aplicação, né, disso aqui, na realidade a gente usa a aplicação inversa dele. Raios que chegam do infinito e se formam as imagens no foco. Então você pega um objeto que está muito longe mesmo, que a gente pode considerar infinito, os raios chegam praticamente paralelos aqui. Exemplo disso, uma galáxia, um planeta, alguma coisa do tipo. E a imagem deles é formada no foco no caso de um telescópio, tá? Que se utiliza de um espelho côncavo aí para poder formar as imagens, ok? Das outras, se desse para mencionar, a primeira imagem que você pega um objeto e torna ele pequeno, essa utilização ela não é muito viável. O ideal é você pegar alguma coisa pequena e transformar ela em grande. Aí sim, você tem, a exemplo disso, né? Antigamente a gente usava como é que chamava aquilo? Não era retroprojetor. Retroprojetor nós usamos uma lente nos espelhos, mas para espelho côncavo era o projetor de slides, exatamente. Era utilizado um projetor de slides, que se utilizava um espelho côncavo e você pegava a imagem do slide, que era pequena, você tinha inclusive que colocar a imagem do slide de ponta cabeça, aí passava-se luz no slide, atingia o espelho côncavo e o espelho côncavo formava uma imagem bem grande. Então você usava o princípio inverso, né? O que é pequeno você faz ficar grande com o espelho aí. E claro, tinha que colocar invertido para poder a imagem aparecer na orientação correta para a gente poder assistir, certo? Então você tem essas aplicações aí de utilização. Essa aqui é importante, viu, gente? Lembra do telescópio aí para. Agora vamos lá. Vamos ver a outra aqui. Pegando aqui de novo nosso exemplo, ó, vai faltar apenas uma situação, ok? Opa, e aqui, vai faltar apenas uma situação para a gente verificar. Até então a gente viu o objeto nessa posição,
o objeto nessa posição, o objeto nessa posição e agora nessa posição. Aí, por fim, a gente precisa colocar o objeto entre o foco e o vértice e verificar o que acontece. Então vamos lá, deixa eu colocar ele aqui, entre o foco e o vértice, vou colocar ele aqui mais ou menos. Pronto, ótimo. Aí vamos lá, vamos usar os nossos raios principais também. O raio que entra paralelo, a gente viu que ele sai pelo foco, ok? E raio que entra no vértice, a gente viu que ele sai pelo vértice. Eu vou abrir um pouquinho mais ele aqui, porque senão vai me dar problemas. Aí você fala, nossa, professor, mas os raios aparentemente estão abrindo. Realmente, aparentemente não, eles estão abrindo, tá? Eu vou fazer agora o prolongamento em outra cor, porque a gente tem que usar esses prolongamentos. Opa, vou ter que fazer mais. Ok. E aqui um pouquinho mais, ótimo. Se você notar, ó, o prolongamento vai se cruzar lá atrás. Aí é esse lá atrás que a gente quer, tá? Então, quando você for fazer, aqui eu não estou conseguindo, mas você tem que fazer como se fosse tracejado aqui, tá? Para indicar que é um prolongamento, ok? Olha só. Tá aqui o prolongamento. Aí você vai colocar a sua imagem agora desse lado, ó, no ponto que está cruzando. Você vai pegar e fazer ela bonitinho. Olha só. Aqui, ótimo. Fizemos aí. Vamos fazer determinações a respeito da imagem agora. Bem, se você notar, não é o raio de luz que está formando a imagem, sim o prolongamento. O fato de ser o prolongamento torna a natureza agora dessa imagem como sendo virtual. Ok? Conseguiu perceber então? Quando é prolongamento que forma é virtual. Quando é a própria luz é real. A questão do tamanho agora é sempre maior, nessa posição vai ser maior. E a questão da orientação, ela não é mais invertida. Agora a gente diz que ela é direita, ok? E a posição dela é além do vértice, que o vértice está aqui, ó, ela está além do vértice, enquanto a posição do objeto é entre o foco e o vértice. Esse espelho tem aplicação? Sim, gente. Isso é um espelho de aumento, tá? Você pode verificar esse tipo de espelho em óticas. Em geral, na ótica não tem aqueles espelhinhos que eles botam para você olhar se o óculos está bom. Na maioria das vezes, aquele espelho ele tem dois lados. Um lado é um espelho plano e outro lado é um espelho de aumento, né? As meninas também, muitas delas utilizam aqueles espelhinhos de passar maquiagem. Muitos daqueles espelhos também são feitos com espelhos côncavos, né? Para poder aumentar o rosto da menina, para ela poder ver e passar direito a maquiagem. Alguns homens também se utilizam desse espelho para poder fazer a barba, né? Porque você olha para o espelho e você vê seu rosto bem maior do que o normal, então você facilita o trabalho. Ok? Então vimos aí a situação de formação de imagem em espelhos côncavos. Só são essas côncavos? Só. Agora vamos lá ver como é que se forma a imagem num espelho convexo. Aí vamos trocar aqui o nosso molde. Olha só, agora temos um espelho convexo. Bem, na realidade eu cometi um erro gravíssimo aqui, gente. Gravíssimo, gravíssimo. Deixa eu tirar isso daqui. Na hora de montar a aula não percebi isso. Eu vou usar esse espelho. Aí eu vou fazer uma pequena alteração nele. Ó. Eu vou tirar esses raiozinhos daqui. Certo? Agora, esse espelho que eu estou na mão, ele é o quê? Bem, não sei ainda, porque eu não indiquei onde é que está espelhado. Agora, se eu fizer isso, ó, nós tornamos o espelho um espelho convexo. Tá? Então, a luz tem que entrar por esse lado aqui. Ótimo. Aí, vamos lá. Vamos pegar o nosso objeto. Vamos colocar nosso objeto aqui. Ó. O engraçado é que nesse espelho, gente, só tem uma posição para você colocar o objeto, que é aqui, ó. Além do vértice, não tem outro. Não dá para você pôr o objeto aqui e ele refletir, porque esse lado não reflete nada. Então você só pode colocar além do vértice. Aí vamos lá, né? A questão vai ser agora colocar os raios. Aí vem, eu sei que raio que entra paralelo, ele sai. Deixa eu ver aqui. Peraí. Raio que entra paralelo. Opa. Deixa eu colocar
mas aqui a gente sabe que sai, toma a direção do foco, né? Eu vou fazer assim, aí eu já vou ajeitar, e sai pelo foco, tá? Então, lembrando, desse lado aqui, ó, é prolongamento, ok? Ok. Isso foi um raio. Agora, raios que entram pelo vértice, eles saem pelo próprio vértice. Ele vai sair mais ou menos aqui, ó, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Ótimo. Ah, professor, mas eu quero usar o outro raio. Sim, você pode. Se você usar esse raio que entra no centro de curvatura, tá? Pode ser aqui, pode. Entra no centro de curvatura, você pode. Lembrando que desse lado, ó, ele é prolongamento, né? Ó. Aí você fala, puxa, e no caso desse aqui, como é que eu verifico, né? Na realidade, nossa, eu errei a saída do raio aqui, gente, mas tudo bem. Ah, olha só, ele vai ter que cruzar obrigatoriamente nessa posição para que os raios deem certo. Olha só, o que eu quero mostrar para você. Usando qualquer raio que você aprendeu, esses pontos todos vão ter que se cruzar, tá? E no nosso caso está cruzando aqui, ó. E a nossa imagem, ela está dando aqui, ó. Deixa eu colocar em azul, porque eu usei raio vermelho, né? Olha só, ela está dando nessa posição, ok? Então, primeira coisa que você deve notar, qualquer raio que você utilizar, ele tem que cruzar sempre no mesmo ponto, indiferente quais sejam. E como você precisa de um ponto só, basta cruzar duas retas, né? O cruzamento de duas retas já não dá o ponto necessário. Mas se você quiser testar, usar todos os raios aí e tal, você vai verificar que ele cruza sim no mesmo ponto. Ótimo. Segunda situação. Indiferente a posição que você coloca o objeto aqui, a imagem sempre vai se formar nessa posição entre o vértice e o foco, tá vendo? E quanto à natureza, né, da imagem, ela vai ser sempre virtual, porque a imagem sempre vai se formar aqui atrás do espelho, né? Como lá no espelho plano também a imagem não é sempre virtual, sim, aqui no espelho convexo sempre vai ser, né, de natureza virtual. A questão da orientação sempre vai ser direita, tá? Sempre. E a questão do tamanho sempre vai ser menor. Então, na realidade, assim, gente, formação de imagem em espelho convexo só tem essa, não tem mais outra, e ela é bem cobrada nos exames vestibulares aí, viu? No Enem, enfim, em exames ela é muito cobrada, porque ela tem essa característica, e você fala, e tem aplicação? Sim, esse tipo de espelho você vê bastante, você vê dentro de mercados, você vê em estacionamentos de condomínios, você vê em house de elevador, você vê em alguns ônibus eles utilizam esse espelho. Por quê? Porque que esse espelho tem a capacidade de fazer? Na realidade, ele tem a capacidade de ampliar o campo de visão, né? Ele amplia, na realidade você vê que o que é grande ele torna pequeno, ou seja, tornando pequeno cabe mais coisas ao redor. Então é simples, se você pegar um espelho convexo pequeno na sua casa aí agora e levantar esse espelho para cima, acima do computador, se você fixá-lo ele em cima do computador, pode ser até pequeno o espelho, se fixou ele e você olhar para esse espelho, você vai conseguir ver seu quarto inteiro, sua sala inteira, sem problema nenhum, porque ele amplia o campo de visão, tá? Então é bom guardar esse esquemão dele aí. Ótimo. Vimos aí as duas aplicações, né? Agora vamos ver alguns probleminhas de aplicação. Opa, cadê? O que tem isso aqui? Não, calma. Aqui, ó. O objeto real situa-se a 9 centímetros de um espelho. Ah, sim, agora lembrei. Presta atenção. Eu já vou dar. Eu não ia fazer isso, eu ia ter que montar uma aula separada, mas eu acho que compensa a gente falar disso agora. Ó. Quando você pega um espelho qualquer, seja ele côncavo ou convexo, né? Qualquer não. Aí é o seguinte, nós determinamos, né? Nós não, né? Já foi determinado que a distância do objeto até o espelho nós chamamos de P. Ok? A distância da imagem até o espelho nós chamamos de P'. E a distância de F ao vértice nós chamamos de distância focal. Lembrando que a distância focal é metade do centro de curvatura.
A partir daí foram determinadas aí algumas leis, da conhecida e famigerada lei de Gauss, né, que faz algumas considerações para que ela valha, gente, os raios de luz que nós estamos trabalhando aqui, né, para que valha tudo isso que a gente falou até agora. Esses raios não podem superar um ângulo de abertura de 10 graus, porque isso é só uma consideração. Apesar da gente fazer isso aqui, e você fala, nossa, professor, mas tem muito grau. Tem, mas para as determinações, para valer a lei efetivamente, os ângulos têm que ser em torno de 10 graus ou menos. Então, uma vez que eu levo tudo isso em consideração, eu posso dizer para você que a lei de Gauss fala que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou seja, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto, 1 mais 1 sobre a distância da imagem. Ok? Com algumas determinações a fazer, né? O foco ele será positivo para espelho côncavo. E o foco será negativo para espelho convexo. Ok? Se o P' der negativo, você vai dizer que a imagem é virtual. Ok? Se o P' der positivo, obviamente a imagem é real. Ok? Então a gente tem que fazer esse tipo de situação. Outra expressão bastante comum é a do aumento linear transversal, esse azão aqui. O azão você pode determiná-lo como sendo I sobre O, onde I é o tamanho da imagem e O é o tamanho do objeto. Ou então você pode dizer que é menos P' sobre P. P' aqui, distância da imagem, e P, distância do objeto. Lembrando que esse menos é da fórmula e não pode sair. Então, já que o aumento um é igual ao outro, então você pode usar, e a gente usa isso bastante, que I sobre O é igual a menos P' sobre P. E mais alguma determinação, né? No caso do I, se o I for negativo, gente, a imagem será invertida, tá bom? Invertida. E se for positivo, né? Se o nosso I for positivo, a imagem é direita. Então essas determinações a gente precisa. Agora vamos ver como é que a gente aplica essa situação aí num problema. Então pegando aqui, um objeto real situa-se a 9 centímetros de um espelho esférico. A imagem correspondente ela é real, se forma a 18 centímetros do espelho. Ok. Então, primeiro, já que o objeto situa-se a 9, eu sei que P vale 9. Já que a imagem é real, o nosso P' é positivo, né? E ela se forma a 18, então ele é mais 18 centímetros. Aí ele quer saber o tipo do espelho. Para saber o tipo do espelho, eu preciso do foco, do sinal do foco para poder determinar. E depois ele quer a distância focal e o raio de curvatura do espelho. No entanto, dá para a gente saber o tipo do espelho direto porque a imagem ela é real. E a gente sabe que o espelho convexo ele não dá de forma alguma imagem real, sempre virtual. Então, com certeza, ele é côncavo. Ok? Com certeza côncavo. Agora, a distância focal e o raio de curvatura, calculando. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, venha, 1 sobre F, que eu não sei, é igual a 1 nono mais 1 18avos. Nossa, dá para tirar o mínimo disso? Dá, se você quiser. Ou então, multiplica por 2 em cima e embaixo que você chega a 1 sobre F é igual a 2 sobre 18 mais 1 sobre 18. 1 sobre F vai dar 2 mais 1, 3 sobre 18. Fazendo a inversão, você chega que F é 18 dividido por 3, que vai dar 6 centímetros, ok? Uma vez, deu positivo, ótimo, o espelho já era côncavo, achei a distância focal e o raio de curvatura. Raio de curvatura ou centro de curvatura, que é o mais comum, se indica assim, C igual a 2 vezes o foco, 2 vezes 6, que vai dar 12 centímetros, ok? Feito, problema feito, vamos lá. Ótimo exemplo para a gente começar aí. Vamos ver mais um exemplo aqui de exercício. O objeto real é colocado a 80 centímetros de um espelho esférico e esse produz uma imagem virtual a 40 centímetros do espelho. Determine qual é o tipo de espelho. Aí aqui é o seguinte, vamos só prestar atenção. Ele está colocado a 80 centímetros do espelho e produz uma imagem virtual a 40 centímetros do espelho. Agora você tem duas situações aí. Ou
esse espelho ele é real. E aí você tá... só daria pra gente saber se é real ou se é virtual se a gente soubesse aí, no caso, o foco, né? Para poder, aliás, falar se ele é um virtual côncavo, uma imagem virtual no espelho côncavo, uma imagem virtual no convexo. Então, antes de determinar o tipo de espelho, tem que determinar o foco. Então, vamos lá. Se o objeto é real e colocado a 80, então eu sei que P é igual a 80. Ótimo. Produz uma imagem virtual a 40. Então, a gente sabe que P' é menos 40. Ele é virtual. Aí vamos lá, usando a lei de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', substituindo, vai dar 1 sobre F igual a 1 sobre 80, aí ó, o menos acaba tornando isso aqui menos sobre 40, aí dá para fazer um ajuste, né, para poder ficar todo mundo 80, vou fazer o seguinte, ó, colocar menos 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 40 é 80, né, multipliquei por 2 em cima e embaixo aqui, ó. Vezes 2 vezes 2. 1 sobre foco vai ficar 1 menos 2, menos 1 sobre 80. Invertendo isso, a gente vai chegar aqui, o foco é menos 80 centímetros, ok? Se o foco deu negativo, gente, obviamente o espelho é convexo. É convexo. Agora, ele quer o raio de curvatura do espelho. A gente sabe que C é igual a 2F. Então, 2 vezes o módulo de 80 vai dar 160 centímetros. Ótimo, achei o B. Né? O A foi feito. O B. Agora ele quer o aumento linear transversal. O aumento ele é I sobre O, ou então menos P' sobre P. O A vai ser menos P' menos 40 sobre P, que é 80. Isso aqui está dando 40 por causa da regra de sinal por 80. E 4 oitavos é igual a meio. Aí aqui, importante, ó, né? Opa, peraí, deixa eu apagar aqui que a caneta deu uma travada. Meio. Vamos analisar o significado disso. Quando o seu A ele dá, no caso, maior do que 1, né? Quando o seu A for maior do que 1, você tem uma imagem maior, né? Quando o seu A der igual a 1, você vai ter uma imagem igual. E quando o seu A estiver entre 0 e 1, você vai ter uma imagem menor. Ok? Então tá aqui, ó, imagem, o A deu meio, então a imagem será menor. Como é de fato no espelho convexo, né, gente? Se você lembrar do espelho convexo, a natureza é virtual, como ele está dizendo aqui, o tamanho é menor, né? E o que mais que a gente analisa? A questão da orientação. Ela vai ser direita, ok? Ótimo. Então tá aí, para a gente descobrir se ela é direita invertida, a gente tem que olhar o sinal do I, né? Então é até possível se você tivesse o tamanho da imagem, mas aqui no caso não tem como a gente calcular, mas na aula de exercícios com certeza a gente terá mais dessas para fazer, ok? Então vamos lá. Agora eu queria mostrar para vocês, né, para encerrar aí a aula, vocês algumas curiosidades de aplicação dos espelhos esféricos. Olha só, trouxe aqui para você, no caso, um espelho convexo, desses que eu falei para você, que tem em lojas, em ônibus e tal. Outro exemplo, né, uma bola espelhada aqui, ó, se você aumentar aí na sua tela, você vai verificar que é uma pessoa segurando e ela vê a sala dela todinha, aquele exemplo que eu te dei. O espelhinho do dentista, gente, exato, tinha me esquecido. O espelhinho do dentista, ele é um espelho côncavo, para quê? Para aumentar, né, deixar o seu dente grande, para o dentista ver aquela cárie enorme e tal. Tem aqui, ó, um forno solar. Ele se utiliza do fato dos raios solares chegarem aqui mais ou menos paralelos e todos raio que entra paralelo sai pelo foco. Então ele posiciona a panela no foco desse grande espelho aqui e os raios solares todos aquecem, né, a comida. Olha o espelhinho que a mulher utiliza para passar maquiagem, enfim, né, um espelho de aumento. Aí esse último que eu deixei aqui, gente, é um negócio bem legal, né? Se você ampliar aí, você vê uma espécie de um disco voador, né, onde ele tem um buraquinho aqui em cima. Engraçado que essa imagem que você está vendo aqui, se você tiver a oportunidade de ver isso ao vivo, né, isso tem em São Paulo, tem na Estação Ciência,
Eu já fui lá, já vi, né? Já vi em outros locais. Não, só vi lá, isso mesmo. Vi na Universidade de São Paulo, que lá tem também, né? Um pequeno museu. Aí, esse porquinho que você está vendo aqui, se você passar o dedo aqui, ele não existe. Você vai passar o dedo entre eles. Você vai falar, nossa, mas eu estou vendo ele aí. Sim, realmente, você está vendo ele, mas o que você está vendo é uma imagem real dele, tá? Formada é, é, por reflexão. Você fala, nossa, onde é que está o objeto? Aí que tem um perfil, né, dessa nossa navezinha espacial. São dois espelhos côncavos, né, espelhados aí na parte de dentro, e que você coloca o objeto aqui embaixo no fundo. Então o porquinho real ele está lá no fundo. Aí os raios de luz que entram aqui acabam atingindo o porquinho e refletidos, eles refletem, né, por toda essa camada espelhada aqui e acaba cruzando todo mundo nesse ponto aqui, ó, né? Nesse ponto aqui, onde acaba formando a nossa imagem real, né? É um objeto bem interessante aí para se verificar. Aí olha só, outra curiosidade que eu trouxe aqui para vocês de aplicação, né? É a questão dos faróis. Olha só, você tem, na realidade não é um espelho esférico, na realidade isso aqui é um espelho parabólico, tá? Nos faróis do carro. Aí o que está acontecendo? Como é que ele diferencia o farol alto do farol baixo? Olha só, para o farol alto, que você quer ver longe, né, é posicionado aqui um filamento, né, luminoso. O filamento você pode encarar isso como um resistor, tá? Onde emite luz e essa luz ela está baseada aqui como se fosse no foco da hipérbole. Ela é da hipérbole, não, como é que eu acabei de falar? Da parábola, né? Vai ter um foco aqui e tudo que entra pelo foco sai paralelo. Então ela vai ter os raios saindo todos paralelos. Isso aí vai atingir uma distância boa, que a gente chama de farol alto. Quando eu quero usar o farol baixo do carro, aí você, enfim, aperta um botãozinho lá dentro do carro e ele troca de funcionamento. Ao invés desse filamento funcionar, esse da frente passa a funcionar. Aí esse filamento passando a funcionar, você vê que ele já atinge em outros pontos do nosso espelho aí, né? Do nosso espelho parabólico. Aí faz com que o raio saia para baixo, né? Aí ele vai iluminar uma região mais próxima do carro aqui, na parte de baixo. Ok? Então tá aí. Essas aí eram as coisinhas que eu queria falar para você a respeito do espelho esférico. E agora, gente, eu espero você na aula de exercícios para a gente poder fixar melhor aí esse conteúdo. Ok? É isso aí, gente. Até mais.